Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Nossa aula de história. Nós vamos falar três temas hoje, mas aí peço que vocês prestem bastante atenção para a nossa aula, viu? Então vamos lá? Primeiro nós vamos falar sobre as atividades que vai ter no livro, né? Serão só duas páginas, a página 50 e a página 51 do livro de história. As outras nós vamos falar posteriormente, né? Então é o seguinte, aqui ó, esse texto ele está pedindo para você ler e escrever melhor. Os textos a seguir permitem comparar, né? Comparar qual? Comparar qual dos dois, ou qual dos três, ou mais, né? Comparar características de antigas cidades criadas por diferentes povos em momentos históricos distintos, ou seja, em períodos da história, em momentos diferentes, né? A leitura ajudará a compreender as transformações que ocorreram na organização do espaço urbano. O espaço urbano são as cidades. Aqui está a cidade tal Yucca. Os estudos arqueológicos realizados em Cataluyuk, na Turquia, indicam que essa ocupação humana durou 1.400 anos. A população da cidade era composta de cerca de 8.000 habitantes, que praticavam agricultura, criação de animais, além de atividades artesanais e comerciais. A agricultura, ou seja, eles plantavam para eles comerem, né? Criação de animais, por exemplo, criavam animais para poder comer a carne, além de atividades artesanais, faziam coisas, trabalhos com a mão mesmo, né? Trabalhos manuais e comerciais, como negociavam. Praticamente não havia rua na cidade. As casas eram semelhantes, construídas de tijolos de barro, muito próxima uma das outras. Olha para você ver a imagem aqui. Ó. As casas eram uma do lado da outra. O acesso a elas era feito pelo teto, assim, as pessoas entravam por cima, né. Com o auxílio de escadas, a cobertura das casas constituía a área pública da cidade, onde circulavam pessoas e mercadoria. Existiam santuários, mas não foram encontrados palácios nem edifícios públicos, o que indica que não existia uma hierarquia social. Primeiro, ó, as casas era aqui, normal, né. Só que para chegar nas casas tinha que ter o quê? Escada. E hoje a gente entra pelo portão, né. As pessoas subiam para entrar em casa, depois desciam. E esse espaço aqui, ó, entre uma casa e outra, em cima, né, em cima, era onde eles andavam, conversavam entre si. E aqui, ó, fala que não existiam santuários, aliás, né. Santuários, geralmente santuários religiosos, né, tipo as igrejas que nós conhecemos hoje. Eh, e também não tinha o quê? Uma hierarquia social, não existia uma hierarquia social, não, ou seja, não tinha líder, não tinha político, esse tipo de coisa. As cidades do Egito Antigo, agora vamos para as cidades do Egito Antigo, né? Comparar essa da Turquia com a do Egito. Muitas cidades do Egito Antigo se estabeleceram no Vale do Rio Nilo, é o principal rio do Egito. Havia uma hierarquia econômica e social, hierarquia, ou seja, um era melhor que o outro, entendeu? Algo assim, existia rico, existia pobre, muita muito rígida que determinava o tipo de moradia. Ó, falando aqui de hierarquia, que existia um melhor que o outro, tô falando assim no sentido geral, né, do jeito mais fácil de entender. É como se tivesse hierarquia, como por exemplo tivesse, o presidente, governador, prefeito e tal. A gente fala melhor que o outro, mas não é, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo são iguais. Tô falando assim na faixa de poder, né, alguns têm mais poder que os outros. Então, havia uma hierarquia econômica, né? Existia pobre, existia rico, e existia na política também muito rígida que determinava o tipo de moradia. Os trabalhadores construíam suas casas com materiais frágeis, né? Como tijolo de barro e de fibras de vegetais, parecido com casa de índio, parecido, não igual. Localizada em vilas com ruas estreitas e muito próximas umas das outras. O faraó, que é o que ó, o título dado ao governante do Egito, né, no Egito antigo, os funcionários reais e os ricos viviam em lugares mais altos e em moradias de pedra, perto do centro de comércios e dos edifícios públicos. Ou seja, eles moravam em casas melhores, né? Infelizmente, até hoje temos isso. Quem é muito rico mora em mansões com lugares bem diferentes
do que a maioria das pessoas. Existia também um templo, mastabas e palácios, né? Aqui, ó, mastabas. Mastaba, túmulo egípcio antigo em forma de pirâmide, com topo plano. Aqui, ó, o espaço rural não estava separado do urbano, porque os campos de cultivo e as moradias ficavam próximas às margens do rio Nilo. Sem o rio Nilo, eles não conseguiam plantar. Boa parte da população trabalhava no campo, né, na fazenda, na roça, de onde se vinham os alimentos e a matéria-prima necessária para a sobrevivência e a confecção de objetos. Então, aqui, ó, agora vocês vão fazer. Primeiro vão observar essa aqui, a ruína, né, na cidade lá do Egito. Aponte quais as diferenças entre as cidades apresentadas no texto e quais são as semelhanças entre as duas cidades. Aqui a diferença, aqui a semelhança entre as duas cidades. 3. Escreva a organização da cidade em que você vive. Você pode comparar o modo de organização das casas. Por exemplo, as casas são próximas, tem muro, não tem muro, são uma do lado da outra, é um prédio. E desse local, né, vai comparar, e das cidades escritas no texto. Então você vai comparar a cidade de hoje com a cidade antiga, entendeu? Agora vamos para o que eu acho importante, que já não está no livro, né? Vocês vão ter que copiar no caderno e resolver essa atividade. Primeiro, vamos falar aqui um pouquinho sobre a história do Brasil. Por que que eu vou falar sobre a história do Brasil? Porque hoje, dia 22 de abril, comemora-se o descobrimento do Brasil, né? O descobrimento, ou seja, a chegada dos portugueses ao Brasil. Porque onde é Brasil, os índios já habitavam antes dos portugueses chegar. Então é o seguinte, os portugueses, presta atenção, hein? Os portugueses chegaram de caravelas, né? De caravelas, que são os barcos movidos a vela, e avistaram uma pequena porção de terra que eles chamaram de ilha. Chamaram de Ilha de Veracruz. E depois eles perceberam que tinha um monte lá. Então eles chamaram aquele monte de Monte Pascoal, né? Receberam aquele nome de Monte Pascoal. Isso, eles chegaram aqui no Brasil, onde hoje é o Brasil, né? Na cidade de onde hoje é a cidade de Porto Seguro. E aí eles chegaram no dia 22 de abril de 1500. Primeiramente, eles acharam que aqui era uma ilha, então deram-se o nome de Ilha de Santa Cruz. E depois, quando eles perceberam que não era uma ilha, aí eles perceberam, então, não é uma ilha de Santa Cruz. É uma terra, não é só uma ilha. O Brasil não era uma ilha, era muito maior. Então eles deram o nome de Terra de Vera Cruz. Por que Vera Cruz, Santa Cruz? Porque no Monte Pascoal eles colocaram uma cruz. Foi o primeiro monte que eles celebraram a missa, né? Eles colocaram uma cruz lá e ao longe eles viram a cruz. Então eles falavam Vera Cruz, né? Vera Cruz. Aí ficou Vera Cruz, terra de Vera Cruz. E quem comandava essa expedição quando ela chegou ao Brasil era uma pessoa chamada Pedro Álvares Cabral. Ele chegou no dia 22 de abril de 1500. E quando ele chegou ao Brasil, ele ficou encantado com o que ele viu, né? Era diferente, ele achava que aqui era até o paraíso, com muito verde, animais que falavam, que na verdade os animais não falavam, era o papagaio que imitava as pessoas. Aí ele pediu para o seu ajudante, né? Para escrever uma carta. E o seu ajudante era o Pero Vaz de Caminha. Ele escreveu uma carta ao rei de Portugal contando tudo que eles tinham visto no Brasil, as belezas do lugar, as pessoas que aqui moravam, que eram os índios. E a cidade onde hoje é Porto Seguro, né, que foi aonde os portugueses chegaram primeiro no Brasil, fica no estado da Bahia. A Bahia durante muito tempo na Bahia, né, a cidade de Salvador, durante muito tempo foi a capital do Brasil. Mas a primeira cidade que eles chegaram é o local onde chegaram, né, onde é hoje a cidade de Porto Seguro, onde tem umas praias muito bonitas, que fica no estado da Bahia. O Brasil já teve vários nomes, né? Já teve Ilha de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, e hoje eles se chamam Brasil. Mas você já parou para
pensar por que ele tem esse nome de Brasil, por que que é Brasil? Eu vou explicar para vocês. Os portugueses, quando eles chegaram aqui, tinham uma árvore muito bonita, que eles perceberam que a árvore, ela produzia uma cor vermelha. E naquela época, produzir cor era muito difícil. E a cor vermelha era uma cor muito cara, né? Era só os reis que usavam. Então eles começaram o quê? A cortar a árvore, né? E essa árvore chamava-se pau-brasil. Cortaram muitas árvores, né? Levaram para a Europa e fizeram a tinta vermelha. E aí eles perceberam que tinha muita árvore aqui, pau-brasil. E aí eles perceberam então que poderia colocar o nome do Brasil, no nome do nosso país, né? De Brasil, por causa do pau-brasil. Então, esse nome vem dessa árvore, né? Do pau-brasil. Entendeu? Mas estamos aqui. Além dessa aula, eu vou mandar um vídeo explicativo também sobre essa história. Agora vamos falar um pouquinho sobre a próxima história, né? Eu também quero que vocês prestem atenção que ontem, no dia 21 de abril, foi feriado. E aí, por que que foi feriado? Porque teve um senhor chamado Joaquim José da Silva Xavier. Ele era chamado de Tiradentes. Por que, professor Tiradentes? Ele tirava dente? Sim, ele não era dentista. Ele arrancava dente. Naquela época não era tão fácil encontrar dentista como é hoje. Então, ele era responsável de arrancar dente das pessoas, né? E aí, no dia 21 de abril de 1900, perdão, de 1795, este revolucionário subia os degraus da forca. Forca é essa parte aqui, ó. Ele ia ser enforcado. Aqui está o carrasco segurando a corda. Ele ia pendurar ele e ele ia morrer enforcado. Mas por que que ele subiu? Porque é o seguinte, no Brasil, nessa época, o Brasil era governado pelos portugueses. E os portugueses, naquela época, só queriam explorar o Brasil, principalmente o nosso ouro. E estabeleceu que todo o ouro que fosse achado no Brasil seria 20% seria doado não, seria entregue ao rei de Portugal. Só que passou uma época que o Brasil não estava conseguindo mais arrecadar o ouro, né? E esses 20% também é conhecido como um quinto, né? Ou seja, a quinta parte. Então, por isso que era falado que era o quinto, né? O nome do imposto era o quinto porque era o quinto. Ou seja, a quinta parte, que é a mesma coisa de 20%. E aí, depois que eles perceberam que, mesmo assim, estava diminuindo a produção de ouro, a coroa portuguesa, né, são os reis, que o rei de Portugal, continuou cobrando mesmo o imposto, mesmo eles não estando conseguindo mais achar ouro. Eles não estavam achando ouro e o rei de Portugal ainda cobrava esse imposto. Que eles também começou a reclamar que esse quinto começou a ser como uma derrama, né? Que eles começou a derramar ouro demais para a coroa, que era a forma da cobrança que eles davam. A coroa portuguesa também dava o nome de derrama, né? Que era a cobrança do imposto do ouro, mesmo eles não estão conseguindo pegar ouro mais. E aí juntaram-se algumas pessoas que deram o nome de Inconfidência Mineira, né? Que queria o quê? Queria separar o Brasil de Portugal, queria livrar o Brasil de Portugal. Só que eles não conseguiram deixar o Brasil independente naquela época. Ainda continuamos dependentes de Portugal. E aí os portugueses então escolheram, né? Pegaram o Joaquim José da Silva Xavier para servir de exemplo. Enforcaram ele e cortaram ele parte por parte e levaram para a cada cidade do Brasil para servir, as capitais do Brasil para servir de exemplo às pessoas não ir contra a coroa portuguesa, mas não deu certo. Eles não conseguiram. Eles o Brasil em 1822 se tornou independente. Aqui vocês vão responder essa atividade. Essa leitura aqui eu vou deixar para vocês fazerem, porque é uma leitura pequena e mesmo assim, se tiver dúvida na hora de responder a atividade, entre em contato conosco, ok? Muito obrigado e tenha uma boa tarde.